Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu hoje vou dizer para vocês que eu estou bem cansadinho, tá? Mas estamos fazendo as coisas, né? Estamos resolvendo as coisas, tocando as coisas, né? Então a gente vai conseguindo de pouquinho em pouquinho. Ontem eu tive o problema do carregador e pelo jeito deu uns probleminhas na imagem. Andou ficando cortando a fala. Espero que não tenha ficado muito ruim, né? E hoje eu tive tempo de dar uma lidazinha no Evangelho. Fiz a chamada e, sinceramente, eu estava repensando para fazer uma reflexão. Sabe, é importante que a gente pense quando a gente vai fazer uma reflexão, para que a gente não fique eternamente com as mesmas coisas, os mesmos raciocínios, os mesmos pensamentos, sabe? É muito comum a gente ficar nessa mesmice, né? Hoje em dia eu tomo muito cuidado com isso, porque acaba que a gente nem nota que a gente está sempre falando as mesmas coisas, os mesmos pensares, os mesmos agires, né? Entendi a confusão que está aqui, já resolvi. Então, daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão. A reflexão de hoje é um evangelho que eu acho que chama atenção, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sempre ficar atento para essas coisas, sabe? Do mesmo jeito que eu falo, que a gente tem que viver a realidade da nossa comunidade. E aí, eu preparei uma reflexão que vocês vão ver. Mas, indo para a academia, eu atentei para um detalhe que eu acho muito interessante. Entrou alguém, quem é? Professor Rafael Silva. Boa noite. Paz e bem, é o Rafael? É o Rafael lá da academia? É? Será que é o Rafael lá da academia? Vou ver aqui, ainda dá tempo, eu vou ver aqui no Instagram. Quer dizer, se o Instagram entrar, porque sabe como é que é, nessas horas ele sempre resolve se comportar mal, né? Vamos nós. Está na hora, vamos começar. Opa, entrou a Gracinha, minha cunhada. Boa noite, Gracinha, paz e bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. O reino dos céus é como a história do patrão
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse também: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas, e fez a mesma coisa. Saindo outras vezes, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu uma moeda de prata. Em seguida, os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha falou: boa noite, Bernardo. Boa noite, Gracinha. Tudo tranquilo? Bom, olhando esse texto, eu sempre fiz uma reflexão muito ortodoxa dele. E não vejo nenhum problema nessa reflexão. Mas hoje, eu estava pensando que tem algumas coisas que a gente ignora. Primeiro, a famosa frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa frase, ela normalmente é vista de uma forma muito simplista, de uma forma literal. Ela é vista de um jeito do tipo: ah, eu sou o último, eu não sou o último, ah, eu não quero buscar importância, eu não quero buscar lugar. Mas eu acho que essa frase, ela é mais profunda que isso. Porque Jesus falou isso, e isso está escrito no Evangelho de Mateus. E Mateus escreve para judeus, dentro de uma
que viviam dentro de uma sociedade teocrática, ou seja, uma absoluta junção entre a religião e o Estado. Para vocês terem uma ideia, não existia lei em Israel que não fosse a lei religiosa. Inclusive, em Israel, o pecado era crime. Aliás, aqui no Brasil, o pecado foi crime durante muito tempo. Até recentemente, por exemplo, adultério era crime. A pessoa era presa por adultério. Ah, Bernardo, adultério é um pecado. Eu não estou discutindo isso, mas é um crime. Né? E por que isso é importante? Porque dentro da teologia do judeu da época, eles viviam a teologia da aliança, que dizia o seguinte: se você segue Deus, você ganha 3 bênçãos: saúde, família e riqueza. À medida que você não segue a Deus, você vai perdendo essas bênçãos. Se eu olho essa visão e penso quem seriam os primeiros na sociedade de Israel: as pessoas com saúde, com famílias grandes e muito ricas. Quem seriam os últimos? As pessoas sem família, os órfãos, as viúvas, né? As pessoas pobres, e quanto mais pobre, mais último, né? E as pessoas doentes, e quanto mais doente, mais último. E é claro que um estrangeiro que viria, quase sempre o estrangeiro é um refugiado, uma pessoa que já está vulnerável, também seria um último. Quando Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, Jesus está também questionando a visão de mundo dessas pessoas. Jesus não está falando apenas sobre a ordem onde as pessoas se sentam, ou onde elas foram contratadas, ou onde elas entram no trabalho da igreja. Essas são visões comuns nossas, porque nós nos deixamos influenciar muito pelo mundo. E aí a gente pensa que é assim. Eu sou ministro da comunhão há 20 anos. É bom, né? Mas eu sou diácono há 15. Ah, eu sou ministro da Consolação e Esperança há 25 anos. Nossa! Nós consideramos que o tempo é um determinante de qualidade, quando, na verdade, não é bem assim. Na verdade, é mais do que isso. Na verdade, Jesus está dizendo: há pessoas que podem e vão ser tratadas diferentes. Sabe, de vez em quando algumas pessoas viram para mim e falam assim: ah, Bernardo, você tem o dom da palavra, você busca coisas que os outros não buscam, você está de parabéns, não sei o quê, não sei qual, piriri, pororó. E eu fico pensando, mas eu fui educado durante muito tempo, eu li muita coisa. Hoje em dia eu leio menos. Eu já li muita coisa. Eu venho de uma família de intelectuais.
Eu venho de uma família com uma vivência de igreja, mas não dessa igreja de templo, mas uma igreja encarnada. Uma igreja vivida ali, nas coisas do mundo. Eu tive uma formação muito boa, inclusive no próprio Colégio São Vicente de Paulo, a gente fez formação de liderança religiosa. A gente no São Vicente, por exemplo, discutia o Evangelho, discutia as passagens da Bíblia, mas numa visão de transformação social, não era a coisinha simples. Eu fiz um curso de diaconato. Então, para mim, provavelmente é muito mais fácil fazer as coisas do que alguém que tem que fazer uma reflexão assim, de chofre, de supetão, que não está acostumada a fazer reflexões. Sabe, quando eu vou na escola diaconal, eu sempre falo aos alunos: estejam preparados. Guilherme Oliveira Neip, boa noite, paz e bem. Estejam preparados. Estejam prontos para refletir a palavra. Mas será que o cara que está ainda na escola diaconal, que não teve a formação que eu tive, conseguirá refletir a palavra como eu reflito? Provavelmente não. Esse sábado eu e minha esposa vamos ao Gramacho atender populações vulneráveis. Nós somos médicos. Nós temos mais facilidade. Mas uma pessoa que sequer tem um curso universitário vai ter a mesma facilidade de agir? Não. Então, a gente tem que tomar o cuidado para a gente não raciocinar as coisas de Deus como se fossem as coisas dos homens. Não é porque uma pessoa está mais tempo na igreja que ela é mais importante ou que ela tem mais espaço. Não é porque uma pessoa tem funções especiais na igreja que ela tem mais importância. Talvez uma pessoa que chegue agora tenha mais importância do que a gente pensa. Eu diria até mais. Até numa pastoral. Por exemplo, pastoral da saúde. Uma pessoa com uma doença que se dedica à pastoral da saúde, mesmo que seja uma vez, sei lá, a cada 3 meses, para mim, ela tem uma importância maior do que uma pessoa com saúde que se dedica 2 vezes por semana. Não que a dedicação de quem se dedica 2 vezes por semana não seja importante, mas o esforço daquela pessoa que está querendo ajudar aos outros naquilo que aquela própria pessoa não tem, é uma grandeza, pessoal, inimaginável. Outro exemplo. Uma pessoa que tem uma família com problema grave, ou uma família numa situação, vamos dizer, não convencional, e quer entrar na pastoral da família para ajudar as famílias. Essa pessoa é de um valor inestimável.
Mas muitos vão dizer, não, ela não pode participar porque ela não é de uma família modelo como a família de Nazaré. Porque a família de Nazaré é primeira e ela é última. Mas os últimos são os primeiros. A gente tem que entender que os últimos são os primeiros. É uma informação de que Jesus está nos dizendo que ele prefere os fracos e os vulneráveis. Ele prefere aqueles que têm dificuldades, que têm problemas. Não que ele desvalorize os outros, mas ele reconhece mais o esforço. Ele se preocupa mais com essas pessoas. E não deveria ser assim a nossa vida? Não deveria eu me preocupar mais com os mais frágeis, com os mais vulneráveis? Hoje mesmo, o elevador do hospital estragou a gente, elevador cheio, aquela confusão. Eu peguei o elevador para almoçar, paramos no 4º andar. Eu trabalho no 5º, paramos no 4º. Aí eu olho, tem uma mãe com uma criança de colo e uma outra criança, que a gente via que era uma criança cardiopata. A criança cardiopata estava na mão dela e a criança no colo. O elevador estava cheio, pessoal. Eu saí do elevador para ela entrar. Ah, Bernardo, você é um exemplo, é uma maravilha. Não! Não! Eu não sou exemplo. Eu apenas li o Evangelho. Ela é uma última. E os últimos serão os primeiros. No coração de Jesus, aquela mulher precisava entrar no elevador. Porque ela é a predileta. Aquela mulher que tem um filho doente, um filho no colo, que não estava lá com o marido, com o pai, com o irmão, com uma tia, com uma madrinha. Eu fico pensando como é que aquela mulher vai voltar para casa com 2 crianças pequenas. Será que tem alguém lá embaixo esperando ela? Eu ia deixar ela mais quanto tempo esperando o elevador? Sabe, pessoal, ceder o lugar no elevador é uma besteira. É uma coisa boba. Se bobear, todo mundo que está vendo essa live faria. Mas ceder lugar na igreja. Já pensou nisso? Ah, você é um diácono que cuida sempre da missa tal. Aí chega o diácono novo e a família dele costuma ir nessa missa. Você cederia o lugar? Né? Oi, Marcela. Boa noite, paz e bem. Você cederia o lugar? Você é o coordenador da pastoral. Acabou de entrar uma pessoa nova na pastoral. Tem jeito para organizar as coisas. Você daria coordenação para ela? Pessoal, eu estou falando de besteira. E eu garanto que tem gente que não faria. Porque nós continuamos vivendo a realidade espiritual como a realidade, vamos dizer, do mundo. E aí, eu revi uma interpretação. Porque a fala do patrão é muito interessante. Eu combinei com você uma moeda de prata. Eu te dei o que eu te combinei. Se eu quero fazer bem com o que eu tenho, isso não é problema seu. E isso me levou a 2 reflexões que eu vou dividir com vocês, tá? Primeira, uma visão absolutamente espiritual, tá?
Jesus está falando do reino dos céus. Certo? O que o patrão pode dar para você a não ser o reino dos céus? Entendam bem. Estar no reino dos céus é a materialização da promessa de salvação do Senhor. Né? Reino dos céus, reino de Deus, é o que muitos chamam de paraíso, céu. É o lugar onde Deus habita. Existe fração disso? Ó, Bernardo, você viveu 115 anos, mas você só serviu a igreja 80. Então eu vou te dar 73, alguma coisa por cento do reino dos céus. Fulano viveu 100 anos, se viu 10 anos na igreja, vai ganhar menos que você, Bernardo, vai ganhar só 10% do reino dos céus. Pessoal, é tudo ou nada. A verdade é essa. Deus não tem uma balança, não tem uma faca para cortar o reino dos céus e te dar um pedaço dele. Ele te dá o reino dos céus inteiro. É a moeda de prata. Sabe, é impressionante como a gente não nota isso. Ah, Bernardo, mas eu fiz mais coisa que fulano. Sim, mas você quer ganhar o quê? 2 reinos dos céus? 3? Só existe um. A verdade é que é o reino dos céus. Não tem 2. Ah, Bernardo, eu posso ganhar uma parte maior do reino dos céus? Não. Porque o reino dos céus não é um lugar físico. Ele não é uma área geográfica. Ah, se você fizer isso, você vai ter uma casa melhor no reino dos céus. Você não vai ter casa. Não pense o mundo futuro com as estruturas do mundo presente. A verdade é o seguinte: para a tua obra tu receberás o salário justo. E o salário justo é o reino dos céus. A Marcela, para a obra dela, receberá o salário justo, e é o reino dos céus. O Guilherme, a Gracinha, o Rafael receberão o salário justo, o reino dos céus. Você que vai ouvir essa live, você vai receber o salário justo, o reino dos céus. Não é proporcional, porque a graça não é proporcional. O amor que Deus tem por você não é proporcional e sequer é mensurável. Mas Deus é justo. Eu sei, o Guinho Inquisidor, já está o Guinho gritando aqui. Mas a justiça de Deus é misericórdia. Ele não nos pune conforme as nossas culpas exigem, diz o Salmo. Se nós fôssemos julgados como merecemos, ninguém iria sobreviver, diz o Salmo. Então, só existia uma paga possível, a moeda de prata. Só existe uma paga possível, o reino dos céus. E aí, eu sei, pessoal, eu sei que eu já estou falando muito, mas me dá mais 2 minutinhos. Porque se você concorda com o que eu falei, que só existe um pagamento possível, que é a moeda de prata, que é o reino dos céus, que o reino dos céus não pode ser partido, dividido, quebrado, você vai se ver diante de uma
Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Você vai se ver diante de uma reflexão incômoda. Necessária, mas incômoda. Se a nossa relação para com Deus é tal que o único salário justo é a moeda de prata, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, o paraíso, o céu, seja lá como se quiser chamar, como é que eu vou me relacionar no mundo? Seria justo no mundo que uma pessoa recebesse menos do que é digno para viver? Sabe, pessoal, eu não estou fazendo uma instrumentalização da fé. Eu estou dizendo claramente, Deus falou. Jesus, quando questionado pelo qual o mandamento mais importante, ele falou: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com toda a tua força e todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é tão importante como o primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando, há 2 dias atrás, Jesus foi perguntado pelo rico o que ele precisava para possuir a vida eterna, Jesus respondeu: para entrar na vida eterna você precisa seguir os mandamentos. E todos os mandamentos que ele colocou são as relações entre as pessoas. Por diversas vezes nós temos falas de Jesus dizendo que a relação entre nós tem que ser igual à relação entre nós e Deus. Eu não vou nem falar da carta de São Tiago, porque se eu falar da carta de São Tiago vai ser um problema. Se eu entendo que a relação entre Deus e nós, entre nós e Deus, tem que ser a mesma relação entre nós e os nossos irmãos, se eu admito que o pagamento justo é aquele que garante a vida eterna, eu tenho que pensar que o salário justo hoje deveria dar condições plenas de vida. Que a jornada de trabalho hoje deveria dar condições plenas de vida. Nós deveríamos ser uma sociedade onde as pessoas seriam colocadas em primeiro lugar, para que elas tenham vida em plenitude. Provavelmente, fazendo isso, nós estaríamos trabalhando na vinha do Senhor. E mesmo que a gente não consiga fazer isso agora, sempre vai dar tempo. Pelo menos nós devemos tentar. Garantir, sim, o salário justo para todos e todas hoje, para recebermos o salário justo na eternidade. Amém? Eu falei um pouquinho mais, falei 4 minutos a mais, me desculpem. Mas eu acho que esse final foi importante. Eu fiz uma atualização, eu fiz uma visão espiritual e uma atualização da fé encarnada. Né? É o que muitas pessoas, principalmente Frei Carlos Mestres e o Ouro Fino, falavam da leitura popular da Bíblia. Tá? Bom, eu vou terminar hoje e vou me despedir de vocês. Amanhã tem live. Tá? Amanhã tem live e aí a gente vê o que vai ser. Tá? Terminar deixando a minha bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê.
Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.